Hoje em dia, principalmente, eu noto que as pessoas não têm muito isso em casa. É muito comum a rotina que a pessoa passa o dia trabalhando, resolvendo problema, chega em casa, acaba de resolver os problemas, acabou, dorme e repete, dorme e repete. Então, realmente é normal a pessoa não ter hoje em dia, normal é uma palavra forte, é comum as pessoas hoje em dia não terem essa válvula de escape. Qual costuma ser a única disponível? A comida. Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao Corpo Forte, Alma Forte, mas num formato diferente agora. O diretor ali estava perturbando para a gente mudar um pouco o formato do programa, porque a gente queria trazer uma informação mais profunda, mais refinada ali para ajudar vocês a se movimentarem, a sair do sedentarismo. Então a gente bolou esse novo formato aqui. Então a partir de agora vai ser uma semana vlog / missão que a gente vai fazer e outra semana um episódio com algum especialista de esporte ou da área de nutrição, ou enfim, testemunhos, outras coisas, para motivar vocês a se movimentarem, saírem do lugar. Então hoje, para começar, trouxe aqui o parceiro aqui do canal, do Corpo Forte Alma Forte. Vocês me viram ali tomando puxão de orelha. Hoje, graças a Deus, foi só elogio. Então o Marco Noronha está aqui com a gente para conversar hoje. Valeu, meu Nutri! Tamo junto. Ei, cara, para começar, queria começar esse programa. Acho que aqui o intuito é a gente ser o mais prático possível para levar a galera a sair do ponto A e ir para o ponto B, né? Então, acho que o principal ponto aí da nutrição é por onde a pessoa começa, assim. Como é que ela começa a ordenar o dia dela, a vida dela, para ela ter uma alimentação ali minimamente saudável ali, né? Por onde você acha que a pessoa deveria começar? Cara, primeiro ponto, eu acho que a pessoa, quando vai começar o processo, a gente tem que começar pelo básico, pelos primeiros passos. É ajustando ali inicialmente dentro de uma zona de conforto da pessoa mesmo. É ver o que a pessoa tem disponível, ver o que é que ela tem acesso, ver o que é viável para ela e trabalhar principalmente em cima disso. A gente consegue ter mais ou menos uma noção por cima do que é saudável, mesmo até sem depender da opinião de especialistas. No sentido de evitar açúcar, evitar refrigerante, evitar frituras, massas, refeições prontas. A gente tem uma noção que, por exemplo, frutas são saudáveis, ovos também. Então a gente já consegue fazer pelo menos um ajuste inicial em cima disso. Mas eu sempre costumo trabalhar muito isso com meus pacientes. O mais importante é funcionar para ele. Aí o que vai funcionar para cada pessoa é que varia de uma pessoa para outra. Eu tenho pessoas que se dão bem com 2, 3 refeições por dia, refeições grandes e volumosas, e com tempo maior entre cada uma. Do mesmo jeito que eu tenho pessoas que não aguentam ficar muito tempo sem comer, e acabam precisando comer, aquele clássico de 5, 6 refeições por dia. Quando eu digo para a pessoa ficar dentro da zona de conforto dela, não é solta fazendo só o que está dando vontade no momento. É entender esse tipo de situação. Eu prefiro mais refeições, então vou fazer mais refeições. Eu prefiro fazer menos, vou fazer menos. Estou numa rotina mais corrida, não consigo organizar muitas, então vou fazer poucas por dia e organizar isso que dá. É meio que aquele raciocínio do trabalhar com o que já se tem, e não com o que se deveria ter ou com o que se quer ter, mas com o que a pessoa já tem de ferramentas a seu favor. Pronto, uma coisa que é muito interessante da gente observar, muita gente às vezes acha que tem que se privar de muitas coisas que ela gosta. Talvez esse não seja o melhor caminho, né? Talvez o melhor caminho seja pegar aquilo que ela gosta dentro de uma realidade ali minimamente salutar, né? Todo mundo gosta de chocolate, provavelmente, mas a gente não está falando sobre chocolate, doce e mais doce, mas de comidas mesmo, né? Então, hoje tem, por exemplo, na internet muito forte um movimento de X refeição são tantas calorias. Y refeição são tantas calorias. É melhor você comer a Y porque tem a mesma quantidade de calorias e um volume de comida muito maior. Mas na vida prática essa matemática não se aplica tanto, assim, muitas vezes, né? Porque acaba que a pessoa gosta mais de um carioquinha do que de uma tapioca. Outros gostam mais da tapioca do que o carioquinha. Então, o que gosta da tapioca pode comer a tapioca. Sim. E o que gosta de carioquinha pode comer o carioquinha, pô. Não precisa ficar nessa briga aí, né? Exato. A gente limitar o processo de escolha entre duas opções diferentes simplesmente ao volume é uma coisa muito rasa. Claro que a gente considera o volume, o que a gente não precisa é se limitar a ele na hora da decisão. Um exemplo muito comum,
Se a gente for pegar a caloria de 100 gramas de cuscuz e 100 gramas de tapioca, 100 gramas de tapioca realmente iria disparar. Aí qual é o papel do nutricionista? Fazer os cálculos. No sentido de, se a gente pegar uma porção X de cuscuz e uma Y de goma, as calorias se igualam. Beleza, o cuscuz vai ter uma porção maior? Vai. Se a pessoa estiver preferindo cuscuz naquele dia, ela pode ficar mais saciada. Mas se um dia ou outro a pessoa tiver a fim de comer a tapioca por vontade, ela faz uma porção menor e dá tudo certo. Então a gente não precisa ter essa questão, porque se fosse por isso a gente ia viver de comer alface. A alface tem uma caloria quase irrisória, então 100 calorias de alface seria, acho que um pé de alface quase inteiro. Se a gente fosse limitar o raciocínio por volume, a gente iria sempre por aí. E se a gente for também limitar um pouco mais, por exemplo, 100 calorias de uma batata inglesa e 100 calorias de chocolate, independente de porção maior ou menor, não é o mesmo alimento. Você dificilmente vai ter vontade de abrir sua geladeira às 10 horas da noite, pegar uma batata inglesa e mastigar. Chocolate talvez você tenha. Então, muitas vezes, a gente tem que considerar também esse tipo de comportamento, esse tipo de hábito e esse tipo de tomada de decisão do paciente. Às vezes, a pessoa simplesmente pode preferir um alimento mais calórico. Aí a gente pode ver se coloca isso numa quantidade pequena. Sim. O que eu acho, assim, eu já tive no meio da nutrição por muito tempo, né? Tanto que você me acompanha há bastante tempo, na verdade. Viu várias realidades acontecendo. E uma coisa que eu achei interessante é a surpresa das pessoas quando ela olha, na verdade, a estrutura de uma dieta. Muita gente, nos dias de hoje, nunca se deparou com a estrutura de uma dieta, assim, de parar e olhar e ver que existe uma infinidade de comida. Que, por exemplo, eu não como pouco. Então eu como muito, assim. Se as pessoas pararem para ver meu dia, minha esposa até brinca, né? Assim, pô, a gente vai pra casa de praia. Ah, mas tem a cola e tal. Eu, não, mas eu vou fazer dieta. Mas tu na dieta como mais que todo mundo, poxa. Então é muito volume de comida, mas é engraçado que tem essa impressão, né? Então, como que a pessoa consegue perceber baseado no volume de comida e alimentação e baseado na restrição que ela tem que fazer, né? Como uma pessoa comum, ela pode ter esse papel de observação, né? Então, aí a gente vai ter que falar sobre peso, sobre altura, sobre composição corporal, sobre outras coisas. Né? Se a gente puder fazer um resumão assim, para o leigo captar a mensagem, entendeu? Pronto. Claro que a gente vai ter algumas individualidades que fogem da curva, mas falando dentro da curva, o gasto calórico de cada pessoa, o tanto que ela gasta no dia, é proporcional ao que? A sexo, homens gastam mais que mulheres, ao peso, quanto mais peso, maior gasto, e a altura e a massa muscular também. Isso, como eu falei, tudo ali dentro da curva. Tem pessoas que respondem abaixo e acima, a gente não está se aplicando a eles. Mas quanto maior uma pessoa é, maior a necessidade dela. Quanto mais pesada, maior a necessidade. Tudo isso a gente leva em consideração no volume total do dia. E também a gente vai ter que levar em conta a questão que eu falei até mais cedo, da quantidade de refeições por dia. Imagine 2 pessoas com uma dieta de 2.000 calorias, que é aquele número bem padrão. Se a gente for dividir isso em 5 refeições, dá 5 refeições de mais ou menos uns 400 calorias cada um. Já se a gente for dividir isso em 3, a mesma caloria do dia em menos refeições dá 700. Então, se você olhar só uma refeição isolada, uma tem 700 calorias, a outra vai ter 400, é quase o dobro. Porém, o somatório do dia é o mesmo. Então, é o tipo de coisa que muitas vezes as pessoas de fora, vamos dizer assim, não conseguem ter a percepção, no sentido de elas veem só aquele ponto, aquele recorte pontual. Um outro ponto que eu acho importante a gente abordar aqui e falar, justamente na ideia que tu até trouxe lá, recomendo que você assista lá o último episódio que foi ao ar, que a ideia que a gente até trocou uma ideia sobre o papel das emoções dentro das refeições, né? Dentro da alimentação. Então, como que a gente pode regularizar e perceber nossas emoções baseado no que a gente come, né? A alimentação, da emoção, de não dar vazão na alimentação, dar vazão em hobbies, em outras atividades. Uma analogia que eu sempre costumo fazer com esse tipo de contexto, quando eu recebo no consultório, é com uma panela de pressão. A gente funciona emocionalmente como uma panela de pressão recebendo estímulos externos. Essa pressão pode vir de trabalho, de vida pessoal, de família, de financeiro, enfim, de ansiedade, de várias coisas. A gente tem tudo isso gerando pressão dentro da gente. O que é que o nosso emocional muitas vezes pede? Uma vazão dessa pressão.
fontes de prazer momentânea, vamos chamar de válvulas de escape. Essas válvulas de escape, hoje em dia principalmente, eu noto que as pessoas não têm muito isso em casa. É muito comum a rotina que a pessoa passa o dia trabalhando, resolvendo problema, chega em casa, acaba de resolver os problemas, acabou, dorme e repete, dorme e repete. Então, realmente é normal a pessoa não ter hoje em dia, normal é uma palavra forte, é comum as pessoas hoje em dia não terem essa válvula de escape. Qual costuma ser a única disponível? A comida. No sentido de eu vou pedir uma coisa e tal no aplicativo, eu vou abrir a geladeira e pegar um chocolate. Nesse momento, nesse tipo de atitude, o que o cérebro da gente está pedindo não é a comida propriamente dita, é o efeito dela, aquele prazer instantâneo, aquele prazer momentâneo. A comida é só o meio que o nosso cérebro tem para nos levar até esse prazer. Então, a partir do momento que você consegue ter no seu cotidiano em casa outros hábitos que gerem prazer instantâneos, momentâneos e que seriam mais adequados, automaticamente você depende menos da comida para isso. Então, quando a pessoa só tem a válvula de escape comida e a gente simplesmente fecha ela com aquele pensamento do foco, força e fé, a pressão continua vindo, só não vai ter mais para onde sair. Uma hora estoura. Então, a pessoa, quando tem aquele foco maravilhoso ali, consegue manter a dieta à risca, ela consegue perder ou ganhar o que ela quer, enfim. Porém, depois que ela não consegue sustentar, ela tem aquela regressão. Quando a gente trabalha o emagrecimento, é uma das causas do efeito sanfona, não a única. Então, muitas vezes, a gente ter alguns hábitos em casa, algumas válvulas de escape também, isso pode ajudar muito nesse processo de emagrecimento. E válvulas de escape, aí entra muito a questão da individualidade também de cada um. Tem quem vai ficar ali um momento com a família, se a pessoa não tem filhos ou não é casada, a pessoa pode assistir um filme, série, tocar um instrumento, bordar, pintar um livro, brincar ali de carrinho, jogar um videogame. Tem que ser algo que faça sentido para a pessoa. Eu tenho vários exemplos de cabeça, por uma grande variedade de coisas que eu já escutei no cotidiano. Nem todos fazem sentido para mim, e é normal isso. Assim como os que fazem sentido para mim, pode não fazer para outra pessoa. Isso também é um conceito que eu até costumo chamar da individualidade não metabólica. É como você é um indivíduo de personalidade mesmo, cada um tem a sua. Então, você entender o que é que pode lhe gerar esse prazer momentâneo de forma saudável e conseguir incorporar isso à sua rotina dentro de casa, pode automaticamente lhe ajudar muito, tanto no controle da sua alimentação, como principalmente no manejo da ansiedade. Porque esse papel de válvula de escape não é o papel da comida. O prazer da comida é para ser uma consequência do que a gente come, e não um objetivo do que a gente vai comer. Quando a gente inverte essa ordem, é onde a gente costuma já ter algum tipo de alteração. Sim. E outra coisa que é muito comum também a gente ver por aí é basicamente as maiores desculpas que as pessoas têm para não fazer aquilo que precisa ser feito, né? O famoso metabolismo lento, a famosa ansiedade, o TDAH agora está muito em alta, né? O pessoal está gostando muito de ter TDAH, está muito em alta, mas essas desculpas, assim, dentro de um processo inteiro ali da pessoa tomar o fator decisivo ali, não, pô, vou agora fazer a decisão de mudar, de emagrecer, de tudo, né? Como que tu pode explicar aí pro pessoal, baseado nessa mudança de comportamento, né? De primeiro, desmistificar todas essas desculpas que a gente vai dando e na segunda fase, o papel decisório ali, né? Da pessoa bater o martelo de agora vai. Muitas vezes essas questões elas realmente têm um impacto no nosso processo de tomada de decisão. Isso também é normal. Muitas vezes isso acontece a nível de subconsciente. A gente tem as nossas escolhas baseadas, inclusive influenciadas, quer dizer, por essas situações que tu trouxe aqui muito bem. Esses quadros que tu trouxe, eles realmente vão influenciar o processo de tomada de decisão das pessoas. Muitas vezes a nível de subconsciente. Então, para a gente ter ali um controle de volta sobre esse tipo de decisão, a pessoa precisa primeiro ter consciência da questão. Por exemplo, eu estou comendo um chocolate aqui porque eu estou ansioso. Enquanto ela faz isso no automático, realmente não tem muito o que trabalhar em cima. Primeiro passo é trazer isso para o consciente. Quando ela pegar o chocolate, quando ela passar a raciocinar, não, eu estou comendo isso aqui porque eu estou ansioso, ansiosa. Não é porque eu quero chocolate, eu quero aquele prazer. Então, tem alguma outra coisa que me gere prazer também? Show, então eu vou para ali. Isso é muito comum, inclusive, no déficit de atenção. As pessoas acabam ficando com muitos, né?
aquela rotina mais estável, mais fixa, e também tem uma necessidade por dopamina. Dopamina a gente consegue ela principalmente por recompensas. O famoso eu mereço. Passei o dia inteiro trabalhando, mereço uma recompensa no final do dia. Isso a gente trabalha muito para adestrar animais, adestrar cachorro. Olha, você fez um comando certo, está aqui um petisco. Então, realmente, a dopamina, ela consegue moldar muito o comportamento da pessoa. Enquanto a pessoa não tem consciência disso, ela vai se deixando levar. Mas, respondendo aqui a pergunta, talvez até me repetindo, para a gente começar a mudar isso, primeiro precisa da percepção. É entender o porquê que você está tomando aquele tipo de decisão e ver o que pode ser feito. Se é o quê? Você deixar de comer alimento X para procurar alimento Y, se é você deixar de procurar comida para procurar outra atividade, aí isso também depende do contexto de cada um, o que for mais viável dentro do contexto da pessoa. Mas identificar isso e ver o que realisticamente pode ser feito é o passo 1. O passo 2 é você realizar o que você pode fazer. Então, o primeiro passo é você identificar o que pode ser feito. O segundo, você fazer o que pode ser feito. Uma outra coisa que é bom a gente abordar aqui, conversar um pouco sobre também, né? É sobre a perspectiva lá do processo de emagrecimento não ser algo milagroso, mas ser algo realista. Como que a gente constrói um processo de emagrecimento de forma realista ali, né? Sem pressa, sem buscar fórmulas milagrosas, sucos milagrosos e todas as outras coisas, né? Mas de uma forma ali saudável e realística, no geral, no global, né? Mudando não só a parte da alimentação, mas mudando toda uma série de comportamentos ali que desembocam, no final das contas, na alimentação, né? Como que o Marco explicaria ali como é que a gente pode fazer todo esse processo de maneira saudável, salutar e sem pressa? Paz, isso é uma resposta muito complexa e muito abrangente. Eu vou tentar resumir. O primeiro pensamento seria aquele inicial que eu trouxe, de deixar a pessoa um tanto quanto dentro da zona de conforto dela, porém tentando expandir essa zona de conforto. Por exemplo, o processo de emagrecimento, quando a gente trabalha a longo prazo, a gente não quer que a pessoa mude a dieta por 3, 4, 5 meses. A intenção é ela mudar o normal dela, da alimentação, e ela manter isso sem prazo. Ela entrar numa rotina alimentar saudável e simplesmente continuar sem prazo para terminar. Normalmente esse prazo para terminar também é outra coisa que gera um efeito sanfona. Então, quando a gente trabalha uma coisa a longo prazo, a pessoa tem que se sentir confortável fazendo aquilo. Ela tem que sentir um prazer fazendo aquilo. Aí, dentro disso, do indivíduo, é que a gente vai ter as várias ramificações diferentes também. Entendi. E como é o processo, né? Sem milagres, então, fugir dos milagres, né? E a parte do tempo mesmo, né? Pronto. Com relação à questão do tempo, isso também vai depender muito de quanto cada pessoa, de forma individual, consegue estar fazendo as evoluções necessárias. Um exemplo, se a pessoa come de manhã 4 carioquinhas, tem gente que pode conseguir reduzir direto para 1, show de bola. Tem gente que vai precisar primeiro ir para 3, para depois ir para 2, para depois ir para 1. Cada pessoa vai ter seu ritmo. Tem gente que se eu chegar aqui, por exemplo, sábado tu vai comer um frango com salada. Tem gente que vai dizer, tá ótimo, perfeito, lindo, maravilhoso, consigo fazer isso super de boa. Tem gente que vai me mandar para vários lugares diferentes. Então, para algumas pessoas, ao invés de comer, por exemplo, 6 pedaços de pizza, diminuir para 4 já é o primeiro passo, já é um avanço. Então, tudo isso vai determinar o quê? O ritmo individual de evolução de cada pessoa. Se a gente for trabalhar só a parte numérica e matemática, é muito fácil a gente prever isso. Mas quando a gente coloca o ser humano ali como como várias variáveis extras no meio desse processo, o ritmo de tudo começa a mudar. Para algumas pessoas é mais fácil realmente fazer mudanças, tem gente que não. Agora, a parte de medicações, na maioria das vezes, as medicações elas não vão ser tão efetivas quanto as pessoas pensam que são. Primeiro que medicação para fazer você queimar mais gordura não existe. Isso é o maior mito que foi criado e é o maior mito que é vendido até hoje, porque dá falsas esperanças. O corpo ele não joga gordura no lixo, não joga caloria fora. Então, a caloria que seu corpo se prepara para produzir, se você não produzir e gastar, ele acumula novamente. Hoje em dia está muito comum também os remédios inibidores de apetite, que aí com relação a eles,
eu tenho algumas ressalvas, no sentido de, se a pessoa baseia todo o processo de mudança em cima de umas injeções que vão fazer ela passar fome sem ela perceber, eu acho que isso não vai ser funcional a longo prazo. Porém, se as pessoas realmente que têm um estômago grande, que têm um apetite grande, que comem por ansiedade, fazendo uso dessas medicações, enquanto trabalham as mudanças comportamentais e as mudanças alimentares, usam remédio como um auxílio do processo, ele pode ter algum sentido. Mas a pessoa basear todo o processo em cima da medicação, aí eu já acho que não é funcional. Usar ele como um auxílio pode ser, a depender do caso. Porque, por exemplo, tem gente que mesmo em protocolo de emagrecimento nem consegue comer todas as refeições, acaba sobrando um pouquinho. Para essas pessoas não tem sentido colocar um inibidor de apetite. Então, o processo de emagrecimento, na verdade, não só de emagrecimento, mas também de ganho de massa, de tudo, ele sempre é extremamente complexo e individual, né? Então, essa individualidade é que as pessoas mais têm dificuldade de entender no final das contas, né? Que não é pegar algo e sair replicando para todo mundo, né? Não, na verdade não. Na verdade é algo individual, é algo para você, é feito para você, né? E até da mesma forma, assim, o mecanismo de motivação das pessoas também são diferentes. Importante salientar isso. Então, tem gente que se anima mais para ir correr, tem gente que se anima mais para ir pedalar, tem gente que se anima mais para ir nadar, tem gente que se anima mais de ir para academia. Mas o importante é você achar um ponto inicial. E muitas vezes o ponto inicial não precisa ser a nutrição, muitas vezes. A nutrição pode vir no segundo momento, que é quando você, poxa, eu já estou fazendo isso aqui, mas eu queria fazer melhor. Eu acho que se eu ajustar aqui minha alimentação, eu consigo desempenhar o que eu estou querendo fazer um pouco melhor. E aí a pessoa se empenha um pouco para ir para a nutrição, né? Eu acho que a nutrição ela entra mais até no segundo momento para as pessoas comuns, assim, né? No primeiro momento é mais aquele ímpeto de, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Seja porque a saúde está ruim, seja porque eu não estou me sentindo mais bem comigo mesmo, seja porque eu estou cansando fácil, enfim, 1 milhão de situações, mas ela tem aquele ímpeto e no segundo momento vem a nutrição, né? Apesar de que muita gente negligencia a nutrição e acaba achando que é muito rigoroso ali, né? Mas existe também a parte vamos dizer assim, do social também, né? O social ele não é ignorado dentro do processo de emagrecimento, né? Então, queria que tu falasse um pouco do lado social. Posso tomar uma cervejinha no final de semana? Posso comer uma pizzazinha, tomar um vinho com a esposa? E aí, pode ou não pode? Não só pode, como inclusive recomendo que tenha esse tipo de refeições, esses tipos de momentos durante o processo. Porque uma das coisas que eu mais bato na tecla é que o processo tem que ser algo sustentável. Quando a gente pensa numa manutenção, no espaço de 5 anos, uma manutenção da rotina alimentar, essas refeições de fim de semana, vamos chamar assim, as refeições de exceção, elas são muito importantes nisso. Ninguém consegue manter ali uma rotina alimentar igual, bonitinha, de segunda a segunda. Isso é uma coisa quase utópica de se querer, de se esperar. Tanto do profissional fazer isso, como muito menos do profissional esperar que os pacientes façam isso. O problema é quando as refeições das exceções passam a ser a regra. Aí isso também já fica disfuncional. Mas esse tipo de refeição, com moderação, lógico, elas são bem-vindas. Elas vão ter um papel muito importante no processo de manutenção das mudanças, de manutenção da rotina, fazem com que a sua rotina alimentar não seja uma coisa sacal, pesada, sacrificante, dolorosa. Porque quando a gente tem esse tipo de contexto alimentar, chega um ponto que a pessoa não vai mais querer ele. É normal. Ninguém vai querer optar por permanecer em alguma coisa que está sendo um sacrifício, uma dor, uma fonte de estresse, de ansiedade. Então, se a gente deixar a alimentação com esse contexto, ela em algum momento vai deixar de ser a realidade daquela pessoa. Eu acho que a pessoa tem que ter muito mais na cabeça que aquela é a vida dela normal, a partir daquele momento, e não aquela é a vida dela penosa. Então, muita gente passa pelo processo de luta ali, quando fala de dieta, né? Poxa, minha vida não faz mais sentido, não posso mais comer, não posso mais sair com os amigos, não posso mais fazer nada, tem que ficar fazendo isso aqui, né? E aí você estoura, né? Se você pensar assim. Isso. E também tem um outro viés. Se a pessoa condiciona, por exemplo, a saída com os amigos, a comida, aí também está disfuncional. A comida não é para ser a estrela de um momento com os amigos. As pessoas são para ser a estrela daquele momento.
A comida é para ser o bônus, o extra, a cereja do bolo. Então, se você está achando que vai ser ruim, sai com seus amigos, porque você vai ter que diminuir sua comida, na verdade você está saindo para comer, seus amigos estão sendo só uma desculpa para você ir até a comida. Então, se a comida está tendo toda essa prioridade para você, está ocupando esse nível de prioridade tão alta, também já tem alguma coisa alterada. Já é interessante você desinverter isso aí. É mais ou menos o raciocínio de aniversários infantil. Quando você vai para o aniversário de criança, quem come são os adultos. Porque as crianças não vão pela comida, vão pelas brincadeiras. Os pais e os cuidadores que estão ali, as crianças estão brincando, eles ficam um pouquinho mais em segundo plano. Sendo que do ponto de vista do cuidador, a criança está se divertindo, eu estou aqui de boa, tem um salgadinho ali na mesa, que é onde eu estou mais tempo sentado. O adulto que vai para comer, não é a criança. Isso. Aí quando o adulto não tem mais aquele significado igual da criança tem, aí a comida já está ali, inclusive mais próxima a ele, acaba comendo um pouquinho mais. Claro que isso é só um exemplo. É que nem a pessoa que diz, eu vou sair com meus amigos para beber. Ela está saindo para beber e está levando os amigos para isso. É diferente de eu estou saindo com meus amigos e vai ter bebida. Então essa inversão, que é quando a gente costuma identificar nas pessoas, é onde elas começam realmente a ter uma relação mais alterada com alimento ou com bebidas até. Se você está super valorizando comida e bebida acima de pessoas, já tem alguma coisa alterada, a ponto de você achar que não vai ter mais graça nenhuma estar saindo de casa, porque vai ingerir um pouco menos do que está disponível ali. Então isso já é muito disfuncional. Isso inclusive já é uma sugestão a pessoa procurar até um acompanhamento com um psicólogo mesmo, porque isso aí já pode ser algumas das outras questões mais profundas e mais problemáticas. Entendi. E o último ponto, tem como conquistar sem sacrificar algo? Conquistar ou emagrecer, ou ganhar mais músculo, ou enfim, mudar, ter uma transformação sem sacrificar algo, ou tem que pagar o preço no final das contas? Eu costumo dizer que ninguém vai na consulta só para escrever o que a pessoa já faz. Eu não chego a dizer que a pessoa tem que sacrificar alguma coisa, mas fazer alguns ajustes, muitas vezes sim. Um exemplo, a pessoa gosta de uma cerveja. Dificilmente eu chego e diga para a pessoa sacrificar a cerveja de modo completo, talvez diminuir. Cerveja é um exemplo, a gente pode expandir isso para um vinho, a gente pode expandir isso para uma pizza. Um sacrifício com relação à pizza seria eu dizer, nunca mais coma. Isso realmente seria uma coisa penosa. Porém, eu dizer, ao invés de comer 4 pedaços, coma 2, é um ajuste, é uma redução. Então, não sei se eu classificaria isso como um sacrifício, apenas como um esforço. Eu acho que seriam, assim, pensamentos diferentes. Mudanças, muitas vezes, a pessoa que procura o profissional está lá para fazer mudanças. Se a pessoa não quer fazer mudança, realmente perde um pouco o sentido. Mas eu acho que o sacrifício, efetivamente, de tipo, nunca mais comer isso, nunca mais beber aquilo, eu já não sou tão a favor. Até porque já entra naquela questão que a gente conversou, da manutenção a longo prazo. Sacrifício temporário até que ainda vai. Por exemplo, não fazer isso durante um mês e meio, 2, mas a longo prazo não costuma funcionar, não. Show. E afinal, a Coca Zero, pode ou não pode? A Coca Zero, se a gente for pensar pelo ponto de vista de calorias, ela realmente não tem. Também não tem muito sódio, não tem aquela parte sensacionalista que a gente costuma ver, não. Porém, eu não posso dizer que é uma coisa saudável. Querendo ou não, ela é, bem dizer, apenas química. Corante, saborizante, adoçante, enfim. Então, por um lado, ela não tem calorias que atrapalham o emagrecimento. Por outro, não tem nada bom que eu faça questão de manter. Então, a gente pode estar trabalhando níveis com os pacientes. Deixar de tomar um refrigerante normal com açúcar para tomar um refrigerante zero já é um passo à frente. Qual seria um segundo passo à frente? Aqueles outros refrigerantes um pouquinho menos carregados em química, como H2O, Aquarius Fresh e outras marcas também. Então, isso seria um outro passo à frente em comparação à Coca Zero, por exemplo. Por quê? 0 caloria por 0 caloria, um vai ter mais química do que o outro. Então, um critério de desempate seria o quê? Menos química. Seria algo positivo. O que é que poderia ser um outro passo à frente em comparação a isso? Trocar o refrigerante por suco. Aí, o que é mais realista para cada pessoa é onde cada pessoa vai ter que ver. Mas, pelo menos a troca do normal para o zero
já costuma reduzir a caloria daquela refeição. Show! Então é isso, pessoal. Tem várias dicas aqui importantes aqui para você. Queria agradecer demais meu irmão Marco Noronha, tá sempre com a gente por aqui. E vem muito mais episódio, hein? Então deixa até o recado final aí pro pessoal para se inscrever no canal, compartilhar e deixar o like aí bem forte. Então eu que agradeço o convite, Pedrão. Foi um prazer estar aqui com vocês e estar passando um pouquinho do meu conhecimento da minha prática clínica para vocês também. Se inscrevam no canal, o Pedrão está com muita coisa legal aqui planejada para vocês. A gente estava trocando uma ideia aqui mais cedo. Então não percam tudo que não só já está disponível, mas que também está por vir. Show! Valeu, pessoal!